fazer para assimilar melhor as nossas leituras? O que você pode fazer hoje para que as suas leituras se gravem melhor na sua memória e se convertam não apenas em informações, mas em verdadeiro conhecimento? Hoje eu vou te dar 5 conselhos que me ajudaram muito, que podem também melhorar a qualidade da tua leitura. Em primeiro lugar, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara para nós é que leitura não é mero acúmulo de dados. Muitas pessoas pensam que ler é apenas acumular informações, compreender aquilo que está sendo dito exatamente como está sendo dito. E na verdade não é assim. A leitura não existe para ser feita apenas como um mero acúmulo de dados. A leitura ela é melhor compreendida como uma grande conversação, como uma oportunidade de dialogar com os autores daquelas obras. Então é muito importante que durante uma leitura nós não apenas busquemos entender os dados que estão sendo repassados, mas também busquemos dialogar com aquele autor. Não basta que eu termine uma leitura e eu diga, aconteceu isto. É preciso que, ao final de uma leitura, aqueles dados que eu compreendi se transformem em conhecimento. Como é que os dados se transformam em conhecimento? Quando eles são articulados. As dicas que eu tenho para trazer para vocês nesse dia estão ligadas exatamente a essa capacidade. Uma leitura só vai ser uma boa leitura se nós formos capazes de articular o conhecimento que nós extraímos dela. Somente através da articulação que aquele conhecimento que nos é transmitido se torna nosso também. Nós conseguimos nos apropriar de certa maneira daquele conhecimento, integrando-o dentro da estrutura do nosso pensamento. Trata, portanto, de mero acúmulo de dados. Se trata fundamentalmente em assimilação dentro da nossa estrutura. A analogia, para vocês entenderem o que eu quero dizer, é a analogia da digestão. Nós ingerimos algum alimento, aquele alimento não permanece o mesmo depois que nós o ingerimos, mas ele começa a sofrer os processos bioquímicos dentro do nosso corpo e se transforma em energia para nós. Da mesma forma, não basta ingerir, consumir o conhecimento, os dados que nos são transmitidos pela leitura. Não. É preciso que nós saibamos também digerir esse conhecimento, digerir estes dados, para que esses dados se transformem em sabedoria, para que nós possamos nos apropriar desse conhecimento e, de certa forma, aquele conhecimento ele se torna nosso, se torna energia própria para nós. Então vamos agora passar aos 5 conselhos que eu dou a você para que o teu conhecimento se desenvolva cada vez mais, para que a sua leitura ganhe uma qualidade totalmente diferente. A primeira dica que eu te dou é: saiba anotar no seu livro. As imagens do livro foram feitas exatamente para abrigar as nossas anotações. São famosas na Idade Média as glosas, né? Antigamente os livros, os códices, eles possuíam grandes espaços nas margens que serviam exatamente para que as pessoas pudessem glosar o texto, pudessem anotar nas margens as impressões que aquele texto lhes trazia. E nós devemos ter a coragem e desenvolver a capacidade de glosar os textos que nós lemos. Isso significa que, por exemplo, eu acabei um parágrafo importante, eu acabei um argumento importante de um livro filosófico, por exemplo, eu vou, na margem, resumir o argumento daquele parágrafo. Eu vou resumir um argumento importante ou um acontecimento importante se o livro for de literatura imaginativa. Se eu li um parágrafo inteiro em que se conta, por exemplo, sobre o conflito interior de Jean Valjean, como por exemplo nos Miseráveis, eu posso, ao final daquele parágrafo, marcar e escrever ao lado: conflito interior de Jean Valjean. Dessa maneira, quando eu folhear o livro, eu saberei onde encontrar aquele acontecimento importante. Da mesma maneira, num livro filosófico, quando eu resumo um argumento, eu não preciso ler novamente o parágrafo, mas eu acabo sendo obrigado a articular aquilo que é transmitido no livro com as minhas palavras. Isso não tem papel somente de me ajudar a lembrar o que eu li, mas tem o papel de ajudar-me a estruturar e a assimilar o conhecimento. E é por isso que a primeira dica que eu te dou é: anote nas margens. Faça pequenos resumos nas margens do livro. Faça pequenas articulações com as tuas palavras daquilo que está sendo dito. Faça pequenas indicações de qual acontecimento está sendo relatado naquela parte do livro. Terceira dica: faça marcações e sublinhe as partes importantes do livro. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo, ao ler um livro de literatura imaginativa, por exemplo, marcar circulando os nomes importantes que aparecem no enredo. Ou, por exemplo, quadricular, né? Fazer um quadrado nas datas importantes. O que eu posso fazer também? O que eu costumo fazer? Eu sublinho citações importantes. Seja citações que eu acho belas, seja citações que resumam de alguma forma o conteúdo que está sendo transmitido. Muitas vezes nos livros de filosofia, nós temos argumentos que se prolongam por vários parágrafos, mas uma frase resume aquele argumento.
então eu sublinho aquela frase. Às vezes no livro de literatura imaginativa, eu sublinho alguma fala importante, alguma fala bela, alguma fala que resuma o estado de espírito daquele personagem. Então, tudo isso são técnicas que nos ajudam a entender quais são as partes mais importantes do livro. E também a não perder de vista aqueles elementos que nós não podemos esquecer. Se eu chego em uma parte do enredo em que é relatado um personagem que eu me esqueci, eu posso retornar e encontrar aquela marcação e me lembrar que ele já apareceu em outro momento e assim por diante. Portanto, não deixe de marcar os elementos importantes e também sublinhar os trechos e passagens importantes. Terceira dica: faça um pequeno sumário, um pequeno resumo ao final de cada capítulo da obra daquilo que aconteceu. Isso vale tanto para os livros de filosofia, por exemplo, ou livros técnicos, mas também vale para os livros de literatura imaginativa. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos na leitura porque não sabemos o que aconteceu, porque acabamos nos esquecendo e perdendo de vista aquilo que anteriormente já havia acontecido. Quando eu faço um resumo ao final de cada capítulo, um breve resumo, até mesmo na folha em branca que geralmente existe antes de cada capítulo, eu me torno mais consciente dos passos que eu estou dando a cada capítulo. E portanto, ao estar mais consciente de cada passo, eu consigo compreender melhor o todo da obra. O sumário também tem o papel de organizar o nosso pensamento. Nós muitas vezes lemos um texto, lemos um capítulo e temos certas ideias, certas impressões gerais daquilo que aconteceu. Mas quando nós fazemos um pequeno resumo, nós vamos articular aquilo que nós lemos e organizar aquilo que nós lemos. Organizar aqueles fatos que, de outra forma, permaneceriam desordenados dentro da nossa mente. Portanto, o sumário, o resuminho ao final de cada capítulo, tem o papel de organizar não somente o texto, mas também de organizar a nossa mente e ajudar-nos a articular um conhecimento que nós recebemos. Quarta dica: marque com post-it ou com pequenas linguetinhas as partes mais importantes de um livro. Muitas vezes nós somos marcados por citações muito importantes, por citações que nos marcam, por passagens importantes que merecem nossa meditação mais atenta. A marcação com post-it e também com linguetinhas nos ajudam a marcar aquelas partes importantes que depois podem ser para nós objeto de meditação, de reflexão mais demorada, de reflexão mais zelosa. E isso faz com que a nossa leitura ganhe profundidade. Nos faz perceber que nem todas as partes do livro têm igual importância. Existem algumas partes que merecem mais atenção do que outras. E existem algumas partes que merecem ser retomadas depois. E essas marcações ajudam grandemente que nós possamos retomar depois essas partes mais importantes. Quinto e último conselho: saiba registrar as suas impressões da leitura. Eu recomendo, por vezes, que você possa ter um pequeno caderninho, um pequeno diário, no qual você possa, periodicamente, escrever sobre as impressões que uma leitura te causou. Não apenas escrever se gostou ou não gostou, mas, por exemplo, escrever as impressões pessoais que tiveram durante a leitura. Então, por exemplo, estou lendo o livro A Ressurreição, do Tolstói, que é um dos meus preferidos. Houveram muitas partes dessa obra que me marcaram profundamente, que suscitaram algumas reflexões, suscitaram algumas impressões que, se não são escritas, são perdidas. Então eu escrevo. Por exemplo, me chamou a atenção o modo como o personagem principal se arrepende da sua conduta anterior. Isso me leva a pensar que todos nós temos uma oportunidade de rever a nossa conduta e de melhorar. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo as minhas impressões e, de alguma maneira, apropriando-me daquele conhecimento. De alguma maneira, aprendendo a refletir sobre temas que são trazidos pela leitura. E dessa forma, a leitura e a literatura pode ser também uma grande forma de edificação pessoal e de desenvolvimento pessoal. Você tem mais alguma dica para que uma leitura seja bem feita e profunda? Se você tem, deixa aqui nos seus comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de nos seguir aqui no nosso canal.